Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Nesta manhã de domingo, dia 12 de janeiro de 2025, estamos reunidos aqui para ouvir a palavra de Deus, a palavra de fé, a palavra de esperança para o meu coração, para o teu coração. Então, para isso que nós estamos aqui. Maravilha? Então, esteja compartilhando este momento, esse momento em que Deus irá operar maravilha, como sempre, porque quando nós falamos a palavra de Deus, a própria palavra opera maravilhas, O poder não está na carne nem no sangue, mas na palavra de Deus. Então vem comigo nessa fé e nos ajude aí compartilhando esta programação, tá? E nós vamos orar nesta manhã. Pai, nós te agradecemos por esta manhã de domingo e podemos estar levando a tua palavra para o mundo, nos quatro cantos da terra. Isso é uma honra, é um privilégio, e nós reconhecemos que apenas somos um vaso de barro. Reconhecemos, assim como João Batista, ele dizia: eu sou apenas uma voz do que clama no deserto. É assim que nós entendemos, Senhor. Somente o Senhor pode operar maravilhas. Nós apenas somos um vaso de barro. Que opere a tua mente, o teu espírito, de uma forma milagrosa em cada coração, porque a tua palavra será lançada nesta manhã em milhares e milhares de corações, e nós cremos que a tua palavra, ela penetra entre as juntas e as médulas, e vai até a divisão da alma, discernindo os pensamentos e a intenção dos corações. É a tua palavra que nos limpa, que nos lava, nos santifica. É a tua palavra que opera a maravilha, aleluia, em nossos corações. Por isso nós temos prazer na tua palavra, assim como Davi declarou nos Salmos: a tua palavra é doce como mel no meu paladar. É assim que nós temos a tua palavra, Senhor, doce como mel em nosso paladar. A tua palavra é quem nos ilumina neste mundo de trevas. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós temos provado isso, nós temos vivido estas verdades. Por isso que o nosso coração se alegra em ti. Jamais vamos ficar confuso, porque a luz que há em ti, que há na tua palavra, nos dá a clareza de tudo na terra. A clareza para nós entendermos o mover profético em todos os aspectos, desde os profetas menores, dos maiores, até o Apocalipse. O que nós queremos é ouvir a tua voz e declarar o teu amor à humanidade. Pai, nós cremos que os teus anjos já estão acampados ao nosso redor. Os teus anjos já estão agindo em nosso favor. É o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que cuida de todos aqueles que se curvam perante a tua majestade. É o Senhor que cuida daqueles que, mesmo que não te conhecem, mesmo que estão passando desapercebido da tua existência, ainda são ignorantes acerca da fé, e o Senhor está ali cuidando, para ter a chance de ser iluminados pelo teu poder, pelo poder da tua palavra. Pai, nós cremos que o Senhor fala com a igreja viva, mas nós cremos também, Senhor,
que o Senhor fala com todos os homens, mesmo aqueles distantes da tua palavra, mesmo aqueles que estão distantes, que nunca parou para falar, vou buscar a Deus. O Senhor fala com eles, o Senhor fala com quem o Senhor quer. O Senhor é Deus soberano e poderoso para operar maravilhas. Então nós cremos na salvação de todos os homens, Senhor, porque é a tua palavra. O Senhor não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento, para que todos sejam salvos. Esta é a tua vontade, esse é o desejo do nosso coração nesta manhã de domingo, que a salvação venha entrar nas casas, nos corações, através do teu poder, Senhor. É o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e nós cremos, por isso estamos aqui, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, graças a Deus, maravilha, uma salva de palmas para Jesus, é bênção, graças a Deus, bom demais. E nós, nesta manhã, já estamos nos 4 cantos da terra, né? Estamos aqui, ligado no Facebook e também no YouTube, ao vivo. E nós queremos meditar nas Escrituras Sagradas nesta manhã. E nós queremos falar sobre a confissão da palavra de Deus. O que é importante para o homem declarar a palavra de Deus, confessar a palavra de Deus, de dia e de noite. E nós vamos abrir as Escrituras Sagradas em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se você tem a Bíblia aí, quiser acompanhar, pode. Romanos, eu vou abrir aqui no note aqui, depois vou pedir para a Lucimara, depois. Leia, Lucimara, Romanos 10, 9 e 10. Mas eu fico feliz de ver os nossos irmãos aqui conosco nesta manhã, uma alegria, sejam bem-vindos, amém? Glória a Deus. Romanos 10, 9 e 10. Não, Romanos 10, Romanos. Você leu Romanos aí? Eu peguei o versículo errado. Ah, é 10, 10. Espera um pouquinho. Olha. Não, 9 e 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos repetir todos agora juntos? Vamos lá. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então a nossa salvação, irmãos, é pelo confessar, se confessar com a tua boca. Então a salvação nossa, salvação de todas as pessoas, ela vem através de confissão pública, aquela confissão que você faz com você e em todo tempo, em qualquer lugar,
você confessa que Jesus é o Senhor. Você está sempre confessando que Jesus é o Senhor. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que dar valor nas palavras que saem da nossa boca, porque a nossa salvação, ela vem através da confissão. Da confissão do quê? Do positivismo? Não, da confissão da palavra. Então nós estamos confessando um Deus, mas um Deus que se fez homem e habitou entre nós, um Deus que morreu na cruz no meu lugar, no teu lugar. Ele morreu. Então por isso que Paulo diz aos Romanos, entendeu? Se creres em teu coração, então a tua boca e o teu coração tem que estar alinhado. Boca e coração tem que estar alinhado. Você tem que estar na mesma concordância. Então, se creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a salvação vem por crer e falar. Você confessa que Jesus ressuscitou, você crê que Ele ressuscitou, que Ele morreu no teu lugar, você recebe perdão dos teus pecados. E no versículo 10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça. Qual justiça? Não é a nossa justiça, não é a justiça do homem, não é a justiça própria do homem, é a justiça de Deus. Quando fala a justiça de Deus, as pessoas já pensam em coisa ruim, né? Já pensam que vai cair um raio do céu, né? Vai arrebentar tudo. Mas quando nós falamos da justiça de Deus, qual foi a justiça de Deus? Ele cumpriu a palavra para nos justificar na cruz, através da morte e ressurreição do seu Filho, através do derramamento do seu sangue. Ele nos justificou, Ele perdoou os nossos pecados. Essa é a justiça de Deus. Foi justificar Adão e Eva lá atrás, no passado, quando ele caiu. E Deus vem para salvar a humanidade, a geração de Adão e Eva, a geração caída. Então, quando fala da justiça de Deus, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então você crê, você é justificado. Então você é justificado, você é perdoado, entendeu? Pelo sangue da nova aliança, o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, em teu favor. Então é esta confissão que nós temos que fazer todos os dias, é reconhecer que nós somos justos, porque Deus nos justifica. Nós não somos justos por justiça própria, porque a nossa justiça é trapo de imundícia, segundo está lá em Hebreus, entendeu? Então é a justiça de Jesus, não é a justiça do homem, porque se fosse pela nossa justiça, jamais nós seríamos salvos pelas nossas obras, pelo nosso lado bom de fazer o bem. Ninguém é salvo por justiça própria, tá? Em Efésios capítulo 2 está escrito: a salvação é pela graça. Então a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação não vem das obras, então a graça de Deus. Então por isso nós temos que entender que a confissão é importante da palavra com entendimento. Então quando você crê, você confessa. Diga comigo, que tem o coração, fala a boca. Então o teu coração tem a salvação, fala-se de salvação. Então a importância da confissão com a boca, a confissão verbal da fé é um passo essencial para a salvação. Então quando a pessoa converte de verdade, ele vai estar verbalizando
a salvação e vai revelando a condição do coração daquela pessoa. Então eu falo assim: você mudou, o que aconteceu com você? Agora você é crente, você é isso, você é aquilo, não é assim? Então, por quê? Porque as pessoas veem a diferença quando nós cremos na palavra e começamos em tudo colocar a palavra, tá? Então, a confissão, ela tem que ser algo natural. Ela tem que ser natural, uma coisa que você nasceu de novo, você creu, você recebeu Jesus, e você vai declarar, se com a tua boca confessares ao Senhor. Confessar, que significa declarar publicamente, afirmar com convicção aquilo que está no coração, publicamente. A pessoa aceitou Jesus, você virou crente, graças a Deus, Jesus Cristo me salvou. Quem é você para saber se Jesus Cristo salva, se é salvo? Ninguém sabe quem é salvo, né? É assim que as pessoas vão falar, vão desse jeito. Mas na 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18, você pode abrir a tua Bíblia aí, está escrito, Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então Paulo afirmava que ele era salvo. Paulo ele afirmava que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, para aqueles que não provou a confissão em Jesus Cristo, o crer e confessar. É loucura. Você vai falar para a pessoa da Bíblia, ele não vai aceitar a Bíblia, porque é loucura para a mente humana, para a mente natural. Mas Paulo afirmava que é loucura, mas ele foi salvo por aquela loucura da palavra. Então era natural, entendeu? Quando uma pessoa crê, recebe o milagre, vê a natureza do novo homem, de uma confissão do novo nascimento. Porque a confissão não é apenas uma repetição mecânica de palavras, você ficar, mas sim o crer no coração, uma expressão genuína dentro do teu coração. É uma declaração de lealdade a Cristo, independente da circunstância. Se você vai ser perseguido, se as pessoas vão te amar, não é apenas eu falar assim, eu creio que Jesus Cristo, Deus o ressuscitou, e já estou salvo, só por falar. Eu tenho que crer, a boca alinhada com o coração. Tinha um amigo meu de boteco que falou para mim, eu fiquei sabendo que você virou crente, passando na rua assim. Falei, sim, graças a Deus. Eu não quero mais amizade com você não. Eu falei, fazer o quê? Eu posso fazer o quê? Eu não quero mais amizade comigo. Porque todo mundo ficou sabendo que eu tinha me convertido. Divaldo converteu. Cadê o Divaldo? O Divaldo converteu. Eu não vejo ele aqui mais aqui no boteco. Converteu, o Divaldo está indo na igreja. Não converteu. Eu falei, não, eu converti mesmo, graças a Deus. Entendeu? Então, você tem que entender que não é uma aplicação humana, assim, uma coisa repetitiva que você fala, você já é salvo. Não, tem que crer. Uma crença genuína. Entendeu? Que você não vai negar Jesus por nada. Nem se alguém falar, vou te matar, você fala, mata então. Aí, essa é a fé genuína. Agora, muitas pessoas negam que eles são cristãos, que é crente, porque não tem ainda o novo nascimento. Então, a pessoa tem vergonha, depende do lugar que está, tem vergonha de expressar a sua fé. Mas porque essa confissão não é genuína, entendeu? Não teve o novo nascimento. Então nós temos que refletir essas verdades da palavra, que a boca tem que estar alinhada com o coração. Nós temos que estar uma verdade prática. Quando nós confessamos Jesus dia e noite, noite e dia, nossa fé é só em Jesus Cristo, é só nele. Aqui na terra você vai decepcionar com muita coisa, mas com Jesus Cristo você nunca vai ter decepção. Por isso que ele é Salvador, por isso que ele é
o nosso Salvador. O que acontece? O diabo faz com que as pessoas desfoquem de Jesus, e por isso que as pessoas perdem a fé, porque desfocam de Jesus. Eu estou com 40 anos confessando Jesus Cristo, são 40 anos de fé, mas 40 anos já falando de Jesus, mesmo não conhecendo a palavra direito, já confessando Jesus, falando de Jesus. Eu não sabia pregar, eu entregava panfleto, e saía para entregar panfleto, entendeu? Meu final de semana era jogar bola com os amigos. Trabalhava numa empresa, tinha um time de futebol, eu cuidava desse time. Quando eu converti, o pastor falou para mim: você escolhe a bola ou sentar aqui na mocidade e cantar com o jovem? Eu falei: não, escolho cantar com o jovem aqui. E cheguei num amigo lá da empresa e falei: eu não vou mais jogar bola, eu não vou mais cuidar do time. Tinha marcado um jogo com os veteranos lá do... Eu falei: não, eu não vou, pode passar para outro tomar conta, porque eu não vou, porque agora eu tenho um compromisso. E qual que é? Agora eu vou na igreja. Vixe, zombaria, perseguição, veio tudo sobre mim, e eu tinha 23 anos de idade. Eu falei: ou troco final de semana na igreja, ou continuar final de semana na bebedeira, jogo na diversão, que não me levava a nada. Eu escolhi a igreja. Muitas vezes falo: nossa, Divaldo, o pastor foi muito radical. Não, foi bênção, para mim foi uma maravilha. A atitude daquele pastor, que saudosa memória já partiu, foi muito bom. E aí eu confessei diante daquela empresa todinha que eu cria em Jesus Cristo, verbalmente, não neguei a minha fé, e não inventei mentira, uma desculpinha assim, sabe, para sair mais sem perseguição. Não, sou crente agora, e acabou. Ah, você não vai poder fazer mais isso, não vai poder fazer. Não tem problema, não tem. E eu não sabia nada da Bíblia. Então eu criei de todo o meu coração que eu estava liberto de toda a prisão que eu estava vivendo, e eu confessava que eu estava liberto. Eu falava assim: Jesus Cristo me libertou. A pessoa me chamava: de vovó, vamos ali tomar uma. Eu falei: não, Jesus Cristo me libertou, eu não bebo mais. Mas como que você sabia que Jesus Cristo te libertou? Quando você crê e confessa. E fazia pouco tempo, 20 dias, um mês, eu era alcoólatra, todo dia eu bebia. E como de volta é a palavra, se você crê e confessa, você é salvo. Pronto, fui salvo, fui liberto. Mas todo dia eu confesso, todo dia tinha um amigo: oi, de volta, vamos ali, tal. Vamos tal lugar. Não, rapaz, agora eu sou crente. Vinha uma moça e falava assim: vamos lá para o clube, me leva. Eu falei: agora eu sou crente. Você crê e confessa, crê e confessa, crê e confessa. E as pessoas falaram: fogo de palha, daqui um dia ele vai voltar para trás. Diga comigo: crer e confessar é o segredo de ser salvo, ser liberto de qualquer cadeia, de qualquer prisão. Entendeu? Então o segredo foi esse. E o povo esperando eu voltar para trás. Mas por que eu não voltava para trás? Porque eu sou melhor? Não, porque eu criei e confessava. Não só no dia que o pastor chamou no apelo, mas todas as vezes eu cria e confessava, cria e confessava, e confessava. A salvação vinha toda hora. O diabo vinha me tentar, a salvação chegava. Então a salvação, ela não é alcançada só apenas por um conhecimento intelectual. A pessoa: eu conheço isso, coisas que... Não é assim. Tem que ter a crença do coração na palavra, totalmente. Diga comigo: amará a Deus de todo o teu coração, toda a força do teu entendimento. Então nós temos que se entregar 100% a Deus, né? Ele é todo. A salvação, ela vem quando você crê de coração. A justiça te justifica, que é o sangue de Jesus Cristo,
e Satanás não tem mais direito legal sobre o teu corpo, tá? O que acontece é que muitas vezes as pessoas fazem uma confissão, mas é só da boca, não está alinhado com o coração. A primeira tentação, a pessoa cai, é o que acontece, a pessoa volta de novo. Eu evangelizei tanta gente que ele ficava assim um tempo, parecia que estava firme, mas daqui a pouco voltava de novo. As drogas, eu pegava e levava em casa de recuperação, ficava lá uns tempos, ficava liberto, depois voltava de novo, entendeu? E muitas pessoas só creu e confessou, dia e noite, noite e dia, e foram salvos e são salvos e permanecem salvos. Porque a confissão, ela autentica o que cremos, entendeu? Nós se posicionamos como seguidores de Cristo. Então você posiciona aqui, não vem querer mudar, não muda, você fica na palavra. Porque a nossa salvação, ela tem que ser proclamada num Cristo que liberta de toda prisão. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E qual que é a verdade que liberta? É confessar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, no meu lugar, ressuscitou ao terceiro dia, e ali Ele me resgatou de toda a maldição, entendeu? Então por que muitas vezes a pessoa não conhece a palavra Jesus, mas não conhece o segredo? Qual que é o segredo? Está aqui a chave. É tão simples, mas precisa de uma revelação, precisa de um discernimento. Se a pessoa confessa e crê na justiça de Deus, que ele é justificado, ele não aceita mais os demônios acusar ele, não aceita mais os demônios perturbar ele. Por quê? Porque ele é justificado pela promessa de Deus, por aquilo que Deus fez, o Novo Testamento no seu sangue. Ele deu o testamento, deu o veredito, está ali o veredito. Diga comigo assim: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Diga comigo assim: Deus não lembra no tempo da ignorância do homem. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus perdoa o pecador e não lembra mais de sua iniquidade. É o Novo Testamento no seu sangue. Talvez alguém pode olhar e lembrar dos meus pecados, pode lembrar do meu passado, mas Deus apagou o meu passado, aleluia, e me colocou em uma outra posição, agora, como filho de Deus. Então nós temos que confessar a palavra como testemunho para nós temos que confessar ela como testemunho, porque está escrito, Mateus 10, 32, 33, se você tiver a Bíblia aí, você pode ler, Mateus, eu vou abrir aqui. Pessoal que está na internet aí, pode fazer os pedidos de oração, pode fazer pergunta, que nós estamos ao vivo, aleluia. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu declararei diante de meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Então a confissão da palavra, a confissão da fé, é fundamental para que você permaneça firme na presença de Deus. Quando você nega a fé, você dá margem para o inimigo te pegar. Jesus está dizendo aqui: mas assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, aqueles que dizem assim: ó, não, eu creio em Jesus Cristo. Você é crente? Sou crente, graças a Deus. Do jeito que você pensa, eu me entreguei para Jesus, eu sou de Jesus.
Jesus está em mim, eu estou nele. Se você quer me dominar como crente, ou como cristão, como evangélico, fica como, não ligo pelo título, mas deixa eu pôr a mão em você. É isso, você põe a mão na pessoa, ela sente o toque do Espírito Santo. Então, nós temos que declarar diante das pessoas, porque senão, Jesus diz: entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Então você viu a importância da confissão da fé? Se eu negar Jesus, se eu ficar omisso, camuflado, nunca manifestar a minha crença, negar a minha fé, Deus vai negar eu. Ele disse que vai me negar. Aqui ó: entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então isso é muito fundamental, que você está ouvindo a palavra de Deus nesta manhã. Você que está aí em Moçambique, Angola, que entende a língua portuguesa, e depois nós vamos traduzir para a língua mandarim e inglês. Porque a confissão diante dos homens é uma forma de testemunho. Essa é o importante. A confissão é uma forma de testemunho. É uma forma de testemunho. Se nós abrirmos a Bíblia em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 8: contudo recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a confissão é um ato de testemunho, você testemunhar. Mas para que as pessoas tivessem poder para testemunhar, Jesus deu o Espírito Santo, o poder de Deus. Não, mas o Espírito Santo ele já tinha. Deu os dons do Espírito Santo. Amém? Revestimento de poder. Porque nós humanos, irmãos, viemos do pecado. Nós viemos do pecado, nascemos de novo, só que o nosso espírito foi recriado. Ele foi recriado. Nós nascemos de novo, era um bebezinho. Ele precisa de comunhão com o Espírito Santo. Como que Deus fez isso? Como que ia fazer com que o homem mortal tivesse a mesma ousadia que o próprio Deus? Ele deu dons do Espírito, os dons do Espírito. Você viu falar que Jesus tinha dons? Jesus era Deus, ele tinha o próprio Espírito, ele era pleno, completo em todos os aspectos. Mas nós precisamos dos dons espirituais. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Então, até para testemunhar que a palavra, nós temos que ter a graça de Deus, o poder de Deus na nossa vida. Senão não tem como. Eu, quando aceitei Jesus, que eu confessei a palavra, no começo, eu vou falar para vocês, eu tinha vergonha, tinha hora, estava num lugar assim, mas era novinho na fé, 3, 4 dias. Eu falei: o cara vai zombar de mim agora. Mas depois que eu conheci o Espírito Santo, que eu fui batizado com o Espírito Santo, aí acabou, não tem para ninguém. Eu oro em qualquer lugar, deu oportunidade, eu estou ali. Não, eu não quero saber, eu já falo assim: olha, eu quebro todas as barreiras. Eu já fiz cada reunião de negócio com empresários, vários empresários na mesa assim, ó. Falo assim, olhar para o cara e falar assim: sabe o que eu estou vendo em você? O cara fala: o que é que você está vendo? Eu estou vendo a imagem e semelhança de Deus. O mesmo Deus te criou, criou eu. Então vamos fazer uma oração para ele, independente da sua religião. E já oro com eles. Faça eles confessar a palavra.
Agora você acha que se eu não tenho a graça, o dom do Espírito Santo, eu ia conseguir fazer isso? Não conseguiria nunca, entendeu? Então, para nós testemunhar Jesus Cristo em todo lugar, ao ponto das pessoas chegar e pedir para você orar, ora aqui, faz uma oração, é só pelo poder da salvação, não é o poder humano, não tem poder humano. A carne e o sangue não tem poder. A carne e o sangue não tem poder, mas o teu espírito pode ter poder. Se você tiver comunhão com o Espírito Santo, o teu espírito recebe poder do Espírito Santo. Então, nós somos fortalecidos na fé quando nós vamos confessando a palavra. É assim que nós vamos vencendo as obras do inimigo. Fala comigo assim, eu gosto de repetir para vocês memorizar. Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então toda vez que você confessa Jesus, você é fortificado na fé. Toda vez que eu falava que Jesus me libertou, eu era fortificado na fé, eu ia ficando mais forte, e o demônio ia perdendo a força, tá? Mas quando nós confessamos a palavra, nós damos exemplo para as pessoas novas na fé, e inspiramos outras pessoas a também fazer o mesmo, porque tem que ter ousadia, irmãos, tem que ter coragem. Se você não tiver coragem, ousadia de Deus, você vai falar, não vamos arrumar confusão não, que vamos misturar as coisas. Ele fala assim, o diabo fala assim, não mistura não. Vai, você que não cria o parapeito da tua casa não, porque senão você cai no chão lá embaixo. Você sabe o que é parapeito? Sabe, irmão Miguel, o que é parapeito? Hoje fala outro nome, né? Hoje fala, como é que chama mesmo? Na sacada assim tem um protetor ali. É um parapeito ali, para não cair, né? Essa pessoa. Então você chega assim, tem para a pessoa não cair lá embaixo, né? Então você vai te protegendo as pessoas, o demônio vai perdendo a força, quando você dia e noite confessa que não é você que salva, não é os teus méritos, não é a tua bondade, não é os teus acertos, mas é a justificação através de Jesus Cristo. Assim como uma luz não pode ser escondida, irmão, nossa confissão em Cristo também não pode, ela tem que brilhar. E a palavra de Deus diz que não se coloca uma lâmpada debaixo de uma mesa, mas no teto, que é óbvio, para iluminar. Então, quando nós confessamos Cristo diante dos homens, a luz da palavra brilha, não é nós que brilhamos, é a luz da palavra. Mas quando nós cremos de verdade na palavra, há uma manifestação da palavra, e há uma manifestação dos demônios também, porque os demônios sabem quem creu, quem não creu. Quando eu criei de todo o coração, eu passei a ser perseguido. Primeiro passo a ser perseguido, porque eu era novo na fé. O diabo ataca os novos convertidos porque eles não conhecem a Bíblia, é fácil ser enganado, então eles querem tirar a fé deles. Então eu, quando era novo na fé, eu lia a Bíblia, mas não entendia a Bíblia, comprava um monte de livro, livro para todo lado, mas foi bom, porque hoje eu entendo a Bíblia não é pela minha mente humana, é pelo Espírito Santo. Pela mente humana a gente entende a Bíblia tudo errado, entendeu? Entende algumas coisas, mas foi bom, porque hoje eu sei que não é eu, então não adianta eu ficar exaltado, é Deus, tudo é Deus, então é assim.
Então, quando nós confessamos a palavra, nós somos transformados, todas as vezes. A confissão da palavra de Deus, irmãos, não apenas afirma a nossa fé, mas também tem o poder de transformar a circunstância e moldar o futuro, o nosso futuro. Amém? Vamos ler Romanos. Nós até falamos um pouquinho desse assunto aqui, mas de outra forma, sexta-feira, né? Mas Romanos 2:2. Você que está aí na internet, Romanos 2:2, os irmãos estão aqui na igreja. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Outra tradução diz: e não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a confissão que transforma. Eu posso dizer assim, que a palavra de Deus é a confissão que transforma. E o nosso ministério terreno chama Vidas Transformadas. Igreja Vidas Transformadas, vidas. Porque a igreja é viva, é você e eu unido formam uma igreja. Eu sozinho sou o templo. Eu e mais dois somos uma igreja, formam o corpo de Cristo. E somos vida. Então, igreja, vida transformada. Como que é transformado? Pela renovação do nosso entendimento. Então, nós temos que aceitar a transformação. Transformação dói, tem hora. Mas nós temos que aceitar a transformação. Hoje eu tenho 63 anos de idade e continuo sendo transformado, porque a palavra de Deus diz que o crente é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até chegar o dia perfeito. Você é salvo, mas você não é perfeito, e você não, uma pessoa que é convertido, novo, a transformação é passo a passo na vida dele. Agora, a libertação, em muitos é imediato, 100%, e outros, algumas áreas fica e vai se libertando. Então, a confissão da palavra não é apenas afirma a nossa fé, mas também tem o poder de transformar circunstância e mudar o nosso futuro. Você tem uma mente transformada, você vai saber qual é a agradável, perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Você vai escolher. Eu escolhi. Falei pro cara: ó, não tomo conta mais do time não. E olha, eu não me arrependo nem um pouco. E naquele tempo, a igreja tinha umas doutrinas que hoje a maioria não tem mais, mas eram umas coisas de uso e costume, umas coisas assim, que se for ver hoje é bizarro, mas foi bom. Tudo eu dou graças a Deus, até o radicalismo foi bom, porque eu permaneci fiel a Deus, firme. Irmão, quem é convertido de verdade, novo, nasce de novo, o que o pastor falava eu fazia, tão alegre que eu estava com a salvação, entendeu? Então eu falei: não, vai o time? Não, eu vou à igreja, eu quero cantar aqui, quero aprender. A televisão é pecado, então eu arranco da minha casa, pronto. E pronto, fiquei 9 anos sem televisão, 9 anos sem televisão em casa. Eu não troco nada por essa alegria que eu tinha. Nem a maconha deu, nem as drogas, nem as prostitutas e etc. Deu a alegria que eu tinha. O que o pastor falava, eu fazia. Aí pecado, você fala: é pecado isso, é pecado usar calçadinhos, então eu vou usar social, é pecado isso, é pecado a mulher cortar o cabelo, não, tudo bem, eu não corto o cabelo não, eu quero Jesus. É umas coisas meio bizarras, não é? Mas hoje é, né? Mas agora, uma pessoa que ama Jesus de verdade, tem a salvação, depois você cresce, as coisas de criança saem, e aquilo que você vê que não funciona, não tem edificação.
Então você vai escolher aquilo que faz bem para você, que é a palavra de Deus, que é a integridade da palavra. Então nós somos transformados. Eu aceitei tudo isso com 23 anos de idade, novinho. Por quê? Eu provei a salvação. E eu comparava a vida que eu levava e a vida que eu estava levando. O lugar simples e humilde e os lugares de luxo que eu andava. O lugar de luxo que eu andava não tinha paz e felicidade. E no lugar simples e humilde, onde Deus estava, eu preferi ficar com Deus. Aleluia. E conhecer mais Deus. E conhecer mais Deus. Então a confissão da palavra, ela reprograma a nossa mente, irmão. Então minha mente foi reprogramada pela palavra. É ali. Entendeu? E vai substituindo os padrões de pensamentos mundanos por verdades divinas. Você vai confessando a palavra na sua mente, os pensamentos mundanos vai saindo da mente da gente, e as verdades do Espírito Santo vai entrando, e vai renovando e nos transformando, e vai alinhando a nossa vida dentro dos propósitos de Deus, dentro dos propósitos de Deus. Eu sempre oro: Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Aonde eu não estou fazendo a sua vontade, me mostra, me dá o discernimento, que eu mudo na hora. Aleluia. Eu sempre oro para Deus, falo assim: Deus, em tudo, na minha vida material, na minha vida ministerial, o que temos que mudar? Vamos mudar para melhor, não para pior. Aleluia. Então nós temos que ser transformados. Então nós temos que programar nossa mente com a mente de Cristo, através da confissão da palavra. Talvez a pessoa fale assim: Edvaldo, você não precisa mais confessar o Salmo 91, você sabe ele de cima para baixo, de baixo para cima. Você que pensa, eu preciso muito confessar o Salmo 91, de dia e de noite, de noite e de dia. Lucimara, vem aqui comigo, vamos confessar o Salmo 91. Ela vem e nós confessamos. Vamos confessar meia hora hoje. Estou um pouco cansado. Já nós confessa, dá o decreto, vai dormir. Nunca vou parar de treinar minha mente com a mente de Cristo. Confessando a palavra, a minha mente, eu vou determinar o que ela pensa. Não ela vai pensar por vontade própria. Ela não vai ser um carro desgovernado. Está compreendendo? Ela não vai mais me dominar. A minha mente não pode te dominar. Nós não podemos ser dominados pela nossa mente. Então, o que nós temos que fazer então para não ser dominado pelos pensamentos? Que a gente viveu a vida inteira e pensou, e a nossa mente tem um monte de pensamentos, tudo pensamentos que não agradam a Deus. Então nós temos que anular esses pensamentos, colocando o pensamento de Deus. Paulo diz isso. Ele diz aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Eu vou ler aqui, ó. Anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Então nós éramos dominados pelo pensamento humano, ou maligno. Quando o maligno tomava a mente, tacava a nossa mente. A mente humana é a área onde o diabo ataca, para colocar medo, credulidade, dúvida, confusão, perturbação, tristeza, angústia. Então você tem que treinar a sua mente através da confissão da palavra, para que você não ande mais segundo os teus pensamentos. Agora você tem que andar segundo a palavra. Então você vai confessando a palavra, a sua mente é renovada, é transformada pela renovação do seu entendimento. Então sua mente é lavada com a palavra, e
e você passa a entender, aí sim você vai passar a entender as Escrituras Sagradas, de uma forma espiritual. Então você vai confessando a palavra e vai vencendo as pressões, opressões, o medo vai sair de você, a angústia, tristeza, mal sai da vida da pessoa. Confessando a palavra, no momento de batalha espiritual, você tem que confessar a palavra. Você está numa batalha espiritual, você tem que confessar a palavra, dar o decreto, confessar a palavra, crer e confessar. Mas como, de volta? Está escrito na Bíblia isso daí? Então vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 17. Efésios 6. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Entendeu? Então, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui em cima mais, no 16 diz: embraçando sempre o escudo da fé. Embraçando, essa tradução diz embraçando, não tem outra tradução que diz diferente, entendeu? Usando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. É que Paulo está falando uma linguagem de guerra, de armas, de ataque, soldado versus soldado, mas aqui você trazendo para o mundo espiritual, que é o mundo espiritual. Esses dardos inflamados são os pensamentos malignos que vêm na tua mente. Sabe aquele pensamento que entra assim, vai lá dentro de você e te consome? É inflamado, é maligno, é um dardo maligno, que vem assim, ó, e entra assim. Não é um pensamento normal, são dardos inflamados. E como você vai se defender desses dardos inflamados? Paulo diz: com o escudo da fé. Quer dizer, a pessoa lança um dardo, o soldado põe um escudo na flecha, aí o escudo bate e cai, não entra. Então como que você vai apagar agora toda a mentira do diabo, que tira a paz, que põe medo em você, que enche o teu coração de angústia, de dúvida? Como? Através da palavra em ação, através da confissão da palavra. Aleluia. Então a palavra é uma arma de ataque e uma arma de defesa. Então o Evangelho, a palavra de Deus, nós temos que aprender a usar a palavra de Deus no dia a dia, na nossa vida pessoal, para nós vencer o dia a dia, os obstáculos que vêm na nossa vida. Nós temos muitos obstáculos que vêm na nossa vida, muitas vezes humano com o diabo junto, entendeu? Então, o obstáculo vai ter todas as maneiras, e Paulo sabia disso. Paulo, ele expulsou o demônio de uma adivinhadora lá, aí o povo, essa mulher era escrava de um senhor, e ela adivinhava e dava lucro para eles, numa adivinhação. Ele pegou, expulsou o demônio da mulher, o cara tinha amizade com o governador da cidade, do estado, da província, da cidade. Pegaram ele e deram uma surra nele, bateram nele, e depois colocaram eles presos na cadeia, Paulo e Silas, entendeu? Lá dentro da cadeia, do cárcere, Paulo e Silas, com as costas toda ferida, algemado no tronco, ele usou o escudo da fé. A angústia, a tristeza, nada dominou ele. O diabo podia falar assim: quando você era da outra religião, você não tinha isso, só tinha moral, eu sei que batia, agora você está apanhando. Você era cabeça, agora está sendo cauda. Olha aí a tua situação.
teu pai rico, milionário, você aí, ó, no meio desses pobres. Já podia ter feito isso com ele, mas ele usou o escudo da fé. Como que ele usou o escudo da fé? A dor do açoite não matou ele, a sua fé. A dor do açoite, a angústia, a tristeza não dominou ele. Por quê? Eles começaram a louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus, e cantar dentro da cadeia, com aquelas costas toda ferida. Então ele nos ensinou como ser um soldado de verdade, na prática do Evangelho. Entendeu, irmãos? Então, na prática, eu quero que vocês entendam como é, o que eu ensino é prática do Evangelho. Eu não vou aqui ensinar uma historinha da Bíblia para você, entendeu? Uma historinha dali ou daqui. Nós estamos ensinando verdades que funcionam no dia a dia de cada um que precisa vencer a batalha, aquilo que te capacita você a vencer os obstáculos que vêm na tua vida, na nossa vida. Então, quando nós olhamos para Paulo, nós aprendemos que naquele momento, ainda que ele estava sendo condenado por não dever nada, caluniado por não devia nada, apanhou sem merecer, e tudo isso, ele estava ali como um mau elemento, dentro de um presídio onde tinha homicida, estrupador, etc. Ele estava lá, um cara que estava apanhando porque pregou o Evangelho e expulsou o demônio. E hoje não é diferente. Muitos filhos de Deus que pregam o Evangelho são perseguidos ferozmente, para parar de pregar o Evangelho. Os que pregam, que têm vida, como diz um pastor, o cara tem que ser viril, o cara tem que ter vida de Deus, ele flui, aleluia. Agora, se não tem vida, o diabo não está nem aí. Então aprenda isso. Agora, Paulo canta desse jeito. É assim que você tem que ser, com o escudo da fé. Mesmo na batalha, você está ali adorando a Deus, glorificando a Deus. Mas como consegue? Como que o Divaldo consegue? Está aí no Facebook, todo domingo, está com 146 pessoas aqui, isso mesmo, 146 pessoas simultâneo, está aqui domingo para o mundo inteiro, só no Facebook. O cara não desanima, ele falou que vai para a África ainda, Paquistão. Divaldo, mas tem 63, o que tem? Estou indo na academia todo dia para pisar no Paquistão, filho. Se subir montanha, eu quero aguentar subir a montanha. Eu não vou virar bodybuilder não, para subir no pódio não. Então o que acontece? Naquele momento que eles cantando, louvando a Deus, o que aconteceu? Deus deu um terremoto. E abriu os cárceres, caiu-se as cadeias de Paulo. Então, irmãos, vocês acham que Paulo ensinou para nós usar o escudo da fé é apenas uma filosofia? Não, é uma verdade absoluta do que ele vive. E ele passou por tudo que ele passou, e naquele momento ele viu a glória de Deus. Então você tem que perseverar confessando a tua vitória, que no momento exato, se precisar de um terremoto, Deus vai dar um terremoto. Se precisar de abrir o mar vai abrir para você, o rio vai abrir. Se precisar o corvo te sustentar, vai vir te sustentar. No momento certo, tudo acontece na vida daqueles que crê nas Escrituras Sagradas,
que crê nas promessas de Deus. E naquele momento foi um dia da salvação, uma salvação completa ali. O carcereiro ia se matar, Paulo pulou e falou: não se mata, porque se o carcereiro deixasse um preso sair, era condenado à morte. E Paulo falou: ninguém vai sair, vai ficar tudo aqui. Você acha que aqueles presos iam sair da cadeia? Não ia obedecer Paulo? Depois de ver o sinal, Paulo deve ter falado assim: olha, ninguém se move aí, fica aí no teu lugar, cumpre aí o que tem que se cumprir, ninguém vai sair, fica aí. O povo teve que obedecer. E aí o carcereiro falou: o que eu faço para ser salvo, Paulo? Essa palavra eu gosto muito dela, porque ela se cumpriu na minha família. Fala comigo: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A primeira vez que eu ouvi essa palavra de um presbítero, meu pai ainda tinha um boteco ainda, ali na Santa Paula, e eu criei, e meu pai foi salvo, minha mãe foi salva. Aleluia, dessa palavra. Então o carcereiro foi salvo, a família do carcereiro foi salvo, Paulo continuou preso, e assim, se eu for contar a história, vai longe dessa passagem, que é muito forte. Aí ele não aceita, ele aceita querer ser julgado segundo a cidadania dele, romana, e assim vai. Então, a palavra de Deus é o poder de Deus. Então, quando nós confessamos a palavra, nós cremos e confessamos, nós vamos provar que no dia da angústia Ele nos dá alegria. No dia que você achar que está fraco, você vai provar a fortaleza de Deus. Então é dessa forma que você precisa confessar a palavra. Confessando a palavra para proclamar. Nós temos que confessar a palavra também para proclamar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Vou pular um pouco do que eu anotei aqui, porque senão nós vamos ficar, a hora já voou, já passa rápido. Assim está escrito: criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Amém? Glória a Deus. Então, nessa tradução minha diz assim: criei, por isso falei. Pronto. Nós temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então nós temos que confessar a fé como uma expressão do nosso espírito de fé. E quando nós falamos o que cremos, proclamamos a verdade de Deus e liberamos o poder espiritual. Então nós estamos liberando o poder espiritual, que é o poder da palavra. Você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Você é salvo. Você crê que o Senhor é teu pastor e nada te faltará? Vai se cumprir essa palavra na tua vida. Você crê que 1000 caem do teu lado, 10.000 à tua direita e você não é atingido? Vai acontecer na tua vida. Você não vai ter mais superstição. Estou fazendo isso para mim, estou fazendo aquilo. Então você tem que crer na palavra. Você está confessando uma mentira, porque estão fazendo isso para mim, porque é isso. Não, confessa a palavra. Quando acontece alguma coisa que eu vejo que não é normal no meu computador, de quebrar, para mim não pregar o evangelho, eu vou e compro um outro melhor do que era. Não vai, é para trocar, era para trocar, já estava vencido. Vou lá, melhor. Mas nunca vou dar vazão para o inimigo. Eu vou crer e vou falar no quê? Na vitória. Diga comigo: eu creio que os anjos do Senhor acampam-se ao meu redor e me sustenta com as suas mãos. Então você está ali, você fala: não, eu creio que os anjos do Senhor acampam ao meu redor. Está ali. Agora, se você estiver falando o contrário, só coisa ruim,
Como que vai acontecer o melhor para você? Diga comigo: contamina o homem, é o que sai da boca. Então a confissão da fé é uma expressão do nosso espírito de fé. Quando falamos o que cremos, proclamamos a verdade de Deus, liberamos o poder espiritual. Então nós precisamos confessar a palavra de Deus dia e noite. Não é apenas assim, vou fazer meia hora de confissão. Não, tem que ser um estilo de vida. A meia hora é o treinamento. Você treina o treinamento. Entendeu? Mas a vida tem que ser a prática. Diga comigo assim: a confissão que edifica. Tiago capítulo 5, se você tiver a Bíblia aí, capítulo 5, versículo 16. Tiago. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então Elias era um homem como nós, a Bíblia diz. Mas aqui no versículo 16 diz: portanto confessai os vossos pecados uns aos outros. Essa é uma confissão que liberta, uma confissão que edifica. Qual é essa confissão? Está mandando confessar as culpas uns aos outros. Aqui na tradução diz: confessar os vossos pecados. Já aconteceu o caso da gente orar por pessoas e o demônio não sair da pessoa. Você ora, expulsa, o demônio não sai e volta. Aí nós fomos orar para ver o que é que está acontecendo. Aí o Espírito Santo deu discernimento, que a pessoa que estava endemoniada tinha adulterado saiu com um homem casado e ficou grávida, e a pessoa fez um aborto depois, e ninguém ficou sabendo, e a vida dessa pessoa ficou embaraçada. Ela ia na igreja, tomar a ceia, mas a vida embaraçada, porque ela confessou o pecado dela para Deus. Só que esse pecado, tem pecado, irmão, que você confessa você e Deus, mas um pecado que é pecado com outro corpo, já feriu o corpo da igreja, o corpo de Cristo. A pessoa não fica liberta, se não tiver 2 ou 3 para libertar. A pessoa não consegue ficar liberta. Entendeu? Aí que muitas pessoas falam: não, eu confesso para Deus. Eu falo de experiência na obra de libertação, de muitos anos que a gente está aí. Não é questão de uma teologia, é questão da prática da palavra. E por que o Espírito Santo revelou? Mas nós não fomos assim, rude com a pessoa. Chegamos nela e falamos: você fez isso. Não, nós sabíamos, mas não falamos. Tem alguma área da tua vida que você fez grave, aí nós estamos aqui para orar por você. Aí a pessoa começou a chorar e contou. Aí nós oramos por ela, o demônio manifestou de novo e saiu, e nunca mais voltou. Certo? Isso foi com várias pessoas, já aconteceu isso, da gente orar
Ou a pessoa vai na igreja e o demônio não sai. Aí, se o pastor não tiver discernimento, vai pensar que o problema está nele. Entendeu? Então, por isso que diz aqui: confessai os vossos pecados uns aos outros. É esse tipo de pecado que ele está falando aqui. Pecado grave, pecado contra o corpo de Cristo. Tá? Aí tem que ser a igreja. Quando eu falo igreja, pode ser o pastor mais 2 obreiros, né? A pessoa está na igreja. Pessoa que é obreiro, né? E pessoa idônea, né? Então, a confissão dessa forma restaura a pessoa, liberta a pessoa. E nós que pregamos o evangelho, cremos que a pessoa é justificada, que Deus não lembra mais do pecado dessa pessoa. Ela não é uma pessoa inferior porque pecou, porque Jesus já a justificou. Então, esse tipo de confissão também, que nós temos que entender, que o pecado contra o corpo da igreja é um pecado grave, gravíssimo, mas que pode ser resolvido através da confissão. Por que Jesus estabeleceu a igreja 2 ou 3? Porque eu sou o templo, mas não sou igreja. Igreja é 2 ou 3. Quando tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, forma a igreja, formou o corpo. Se 2 ou 3 concordar, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Por que Jesus mandou Pedro apacentar as ovelhas? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mandou Pedro apacentar. Por causa disso. E onde eles iam, ia pregando e estabelecendo presbíteros, pastores, etc. Para instruir e capacitar os obreiros para ensinar a palavra de Deus e libertar as pessoas que precisam de libertação. É que vai estender se nós for continuar aqui. Mas a palavra de Deus diz: se nós convencer alguém do seu pecado, nós recebemos perdão dos nossos pecados. É uma coisa interessante. Por quê? Isso é você convencer alguém que está lá desviado no mundão, perdido, e você vem com o amor de Jesus. Eu acho que não merece mais, porque já conheceu a palavra, e você fala a palavra, a justiça de Deus, e a pessoa se arrepende e restaura a vida da pessoa. Deus não quer que ninguém se perca, que todos venham ao arrependimento. Esta é uma verdade absoluta, tá? Mas outro dia nós continuamos esse assunto, porque ainda tem muita coisa aqui que eu preparei, e todo domingo vou botar um estudo bíblico para nós, um pouco diferente, porque nós pregamos espontâneo. Aqui é um estudo bíblico, amém? Que nós estamos transmitindo, e vai ter mais que a gente estamos colocando, para ensinar a igreja e o povo como vencer os obstáculos da vida no dia a dia, como ter uma vida abundante no Espírito Santo. Irmão, nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Você tem que aprender a palavra de Deus de uma forma prática, que funciona para você, uma verdade. Nós não podemos ser hipócritas. Não adianta a gente fazer algo apenas porque conhece isso aqui. Não, nós temos que ter a palavra de Deus que venha nos ajudar a vencer os obstáculos que vêm dentro de nós. O maior obstáculo é o que vem na mente nossa. Nós temos que ser transformados. E tudo aquilo que eu aprendo com a palavra e que eu uso e que funciona, eu quero ensinar, porque funciona. E cada dia que eu vivo na terra, eu aprendo mais o amor e a graça de Deus.
e aprendo o conflito que há entre a luz e as trevas. Então hoje nós estamos vivendo dias difíceis na face da terra, mas se você colocar o coração na palavra, você é iluminado. Você é iluminado e você vence os obstáculos, vence as batalhas, e você vai começar a fazer tudo aquilo que o homem natural não consegue. Entendeu? Tudo aquilo que o homem natural não consegue, você vai fazer, que é o homem espiritual. Você vai viver o mundo espiritual, porque o segredo é a vida espiritual, entendeu? É o seguir. O negócio, como dizia uma irmã, ela fala assim: vamos ver o fritar dos ovos. O negócio é o fritar dos ovos. E ela falava, eu estava um problema lá, eu falei: Modivaldo, vamos ver o fritar dos ovos. Ela falava, eu dava risada, eu falei assim, eu não estou fazendo, não estou entendendo. Depois eu falei: que como? É o tempo, Modivaldo, é o tempo. Tá. Então, é o tempo de Deus, é o tempo do dia a dia com Deus, que nós vamos vivendo e vencendo as batalhas. E aqueles que não crê estão perecendo, e os que crê estão tendo vida, porque a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então todo que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é isso que nós temos que crer, no que está escrito, na prática da palavra, de uma forma real, onde você vai aprender de fato como vencer, como crescer nos momentos difíceis da tua vida. Você vai perseverar na palavra e você vai ver os milagres, assim como Daniel viu na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego. É o final. No princípio, Daniel parecia que estava derrotado, todo mundo contra ele, condenado à morte. Mas o final, o que foi o final? É o final. Persevera, não importa a circunstância hoje, importante que você diga: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu creio que todas as minhas orações já chegou no trono de Deus, e eu creio que as vidas que eu estou orando, decretando, já está transformada pelo teu poder. É pelo teu poder. Jamais vou duvidar da tua palavra. Eu duvido das minhas dúvidas, mas não duvido da tua palavra, e creio na transformação. Assim como o Senhor transformou a água em vinho, assim como o Senhor transformou Saulo de Tarso em Paulo, o apóstolo, o Senhor está transformando todas as pessoas que estão na lista de oração, pelo teu poder. Assim como o Senhor curou o leproso, o cego de Jericó, o Senhor está curando milhares de milhares, pelo seu poder, em nome de Jesus, porque nós cremos que a tua graça nos basta, e nós estamos aqui para glorificar o teu nome, e crendo que as tuas mãos estão estendidas sobre nós, não encolhida, estendida sobre nós, para nos abençoar todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento seu irmão com graça e paz.
Graça e paz, os meus irmãos aí da internet, vocês estão comigo? Estamos aqui à disposição. Manda aí um alô, manda aí no zap.